Olá, vamos juntos para mais uma aula Paraná. É isso aí, matemática, primeira série, professor Neckel. Nós vamos falar de função inversa, nossa segunda aula do conteúdo de função inversa. Na aula passada a gente falou de função inversa, a gente falou mais da função sobrejetora. Hoje nós vamos falar mais da função injetora. Vamos resolver alguns exercícios. Mas por que você está falando de sobrejetora e injetora? O que tem a ver com a função inversa? Olha, a função só aceita ser inversa se ela também for bijetora. Esse é o termo de definição. Agora, para ser bijetora, ela precisa ser uma função sobrejetora e função injetora ao mesmo tempo. A gente vai rever esses conceitos, mas antes não esqueça, a gente está pelo canal do YouTube, pela TV aberta, e você que está fazendo pela TV aberta, anota os exercícios que você está resolvendo, entre em contato com a sua escola para entregar essas atividades. Ok? Vamos lá? Um diagrama na tela mostra exatamente o conceito de função inversa. Função leva os elementos de um conjunto A para um conjunto B. A função inversa traz os elementos do conjunto B para o conjunto A. É isso mesmo. Se eu tenho uma lei de formação que leva 1 para 1, 2 para 3, 3 para 5, a função inversa vai levar 1 para 1, 3 para 2, 5 para 3. Ou seja, fazendo o caminho inverso mesmo. A função normal pega o valor de x e transforma num valor de y. Do conjunto A para o conjunto B. A função inversa pega esse valor agora no primeiro conjunto B e traz para o conjunto A novamente. E para a função ser inversa, lembra, ela tem que ser bijetora. E para ser bijetora, ela precisa ser sobrejetora. Professor, o que é uma função sobrejetora? Quando o contradomínio é igual à imagem, é igual ao conjunto imagem. Ou seja, no diagrama, ó, contradomínio 1, 3, 5 e 7. E 1, 3, 5 e 7 tem correspondência com os elementos do conjunto A. Então, o contradomínio é igual à imagem. Então, ela é uma função sobrejetora. Professor, mas tem que ser injetora também. Nós vamos descobrir qual é o conceito de função injetora agora. Olha só. Para ser função inversa, tem que ser função bijetora. Mas o que é uma função injetora, já que na aula passada a gente falou de função sobrejetora? A função injetora, gente, é quando eu tenho exclusividade, ou seja, quando diferentes valores do primeiro conjunto têm diferentes imagens no contradomínio do segundo conjunto. É isso, a função é denominada injetora quando dois elementos diferentes do conjunto A correspondem a elementos diferentes, distintos no conjunto B. Então, as imagens têm que ser diferentes, assim como os valores de x do primeiro conjunto também são distintos. Ou seja, vai de 1 para 1. Essa é a ideia da injetora. Vai de 1 para 1, de 1 para 1, de 1 para 1. Assim você consegue pensar no que é uma função injetora. Bem, olha só essa função. Você vai ter uns minutinhos para resolver e depois nós vamos desenvolvendo o exercício juntos. É uma função dada de reais em reais. O domínio, valores aceitos de x são todos os reais e valores aceitos de contradomínio para possíveis imagens são todos os reais. Definida por 2x menos 1. Observe o gráfico dessa função e determine f de 1, f de 2 e f de 3. E indique essas imagens no gráfico. Então, você vai ter um tempinho para desenhar o gráfico agora no seu caderno. E para cada valor x, 1, 2 e 3, você vai indicar qual é a imagem, qual é o valor de y, aqui no gráfico. Uns minutinhos para você e a gente já volta com a solução aqui na tela.
o professor já deixou aqui o gráfico com a representação gráfica da reta que representa o 2x menos 1. Então, você fez as correspondências aí. Você calculou f de 1. 2 vezes 1, 2 menos 1 dá 1. Então, para x igual a 1, o y vale 1. Para x igual a 2, você também calculou, deu 3. Para x igual a 2, a imagem é 3. Lembra, o domínio pega todos os valores de x, eixo das abscissas. Imagem pega os valores em y, eixo das ordenadas. E para x igual a 3, deu 5. 3 deu 5. Vamos estar aqui no gráfico. Ok, esse primeiro item é isso, só observar no gráfico as imagens. Vamos agora para o item 2 e 3, mais uns minutinhos para você resolver. O item 2 diz assim: o que podemos afirmar sobre as imagens de cada um dos elementos de domínio? Ou seja, o que a gente pode dizer sobre 1, 3 e 5 encontrados para 1, 2 e 3 de x? Essa função pode ser considerada injetora, injetiva ou injetora? Os dois nomes servem, né? Bem, você vai analisar. Se for sempre de 1 para 1, de um valor de x para um valor distinto também de imagem, ela é injetora. Mas isso eu quero que você também avalie. Uns minutinhos para a gente resolver juntos aqui na tela.
Observou a relação entre os valores de x que você escolheu e os valores de y que você encontrou? Então, para cada valor diferente de x que nós calculamos, nós encontramos diferentes valores de imagem. Essa é a afirmativa que a gente pode falar em relação aos valores encontrados no nosso exercício. Olha só, diferentes valores de x, encontramos diferentes imagens. Então, são imagens distintas, ou seja, são valores de y para cada respectivo x diferente. Isso quer dizer que essa função ela é injetora, isso mesmo. Essa função 2x menos 1 é injetora. E se ela também for sobrejetora, ela é uma função bijetora. Significa, então, que ela aceita a função inversa. Acho que vale a discussão, mesmo porque função sobrejetora, vamos lembrar, o conjunto de imagem de todas as possíveis respostas quando eu passo um valor de x pela função, todo o conjunto de imagem precisa ser igual ao contradomínio indicado para ser função sobrejetora. E olha só, aqui na tela, o contradomínio indicado são todos os reais. E eu pergunto para vocês, essa função 2x menos 1, qualquer valor real de x que eu substituir, eu vou encontrar um valor de imagem também, qualquer valor real. Mesmo porque, se você projetar essa linha, essa reta que descreve essa função no gráfico, se você projetar ela em y, você tem valores de imagem desde menos infinito até mais infinito. Ou seja, a imagem também são todos os números reais possíveis de resposta quando você escolhe um valor de x para substituir na função. Significa que o conjunto imagem é igual ao contradomínio indicado. Então, ela é uma função sobrejetora. Se ela é sobrejetora e também ela é injetora, então ela é bijetora. E se ela é bijetora, é possível pegar essa função 2x menos 1 e calcular a função inversa. Beleza? Fica a dica. Até fica como exercício extra, para você fazer já a função inversa dessa função indicada. Bem, mais um exercício para você analisar. E a gente volta na sequência para resolver juntos. É uma função g de reais em reais. O que você pode afirmar sobre as imagens de cada um dos elementos do domínio? É uma função injetora? Olha só. Menos x² mais 5x menos 4. Você vai falar se ela é injetora ou não. Uns minutinhos.
Muito bem, olha só. Função G de reais, domínio em reais, contradomínio. Definida pela lei de formação, aqui considera G, tá? Tá f de x, mas já corrigiu no slide que vai ficar disponível para você lá no aplicativo. Então, é G de x menos x ao quadrado mais 5x menos 4. O que a gente pode afirmar sobre essa função? Já tem até, inclusive, o gráfico da função desenhado aqui. Será que ela é injetora? Ou seja, será que cada valor diferente de x tem um único correspondente diferente em y, no conjunto imagem? Vamos olhar? Olha só, quando eu passo o valor de 1 pelo x na função, eu encontro 0. Quando eu passo o valor de 2, troco x por 2 e encontro 2. Quando eu troco x por 3, também encontro 2. Opa! Dois valores diferentes do domínio, do valor de x, encontram o mesmo valor de imagem no contradomínio. Significa que deu ruim. Com certeza não é injetora, porque injetora tem que ter exclusividade, lembra? Um valor de conjunto domínio para um valor na imagem lá no contradomínio. Muito bem, as imagens para os elementos 2 e 3 são iguais, assim como as imagens para o elemento 1 e 4 também dão 0, são iguais. Não é função injetora. Toda parábola, ela sempre, para cada valor de x, dependendo de onde você concentra, por isso que é importante a gente sempre pensar, a função é definida em um conjunto de domínio e um conjunto de imagem. É nesse conjunto de domínio e imagem que a gente tem que olhar. Porque aí, dependendo de onde ele está definido, pode ser que a função mesmo quadrática seja sobrejetora. Por isso que a gente tem que olhar o conjunto de domínio e de contradomínio, indicado antes da lei de formação da função. Muito bem, nos casos em que a função de A para B é simultaneamente sobrejetora e injetora, ela é sim uma função bijetora, tem que ser as duas ao mesmo tempo para ser bijetora. Então, de A para B, dada por F, é sobrejetora e injetora. G, então, a função inversa de F. Então, se F é bijetora, ela aceita uma função G inversa. Olha só, de A para 1, de B para 2, de C para 3, de D para 4. Esse diagrama mostra um domínio de A até D, um contradomínio de 1 até 4, e todos têm correspondência, ou seja, todos que têm correspondências são a minha imagem. Então, a minha imagem é igual ao contradomínio. E cada valor está correspondendo com um único exclusivo, que é a característica de função injetora. Então, se é função injetora e sobrejetora, é função bijetora, e eu posso escrever a função inversa dessa função dada. Mesmo porque a gente coloca aqui, a função G seria a função inversa, que leva o valor de 1 para A, o valor de 2 para B, o valor de 3 para C e o valor de 4 para D. O contrário da função normal, que leva de A para 1, de B para 2, de C para 3, enfim. Esse é o conceito de função inversa, tá? Mais um exercício para vocês analisarem. Tem alguns itens, A, B, C, D. Fica bem assim, ó, observa bem em relação ao domínio e o contradomínio indicado, para você analisar as alternativas, tá? Você vai me falar se essa afirmativa aqui é característica de função injetora, sobrejetora, bijetora, se for as duas, ou não é nenhuma, ok? Uns minutinhos para você avaliar cada item e a gente volta para resolver juntos, tá bom? Vamos lá.
Muito bem, vamos corrigir cada um dos itens. Veja se você acertou. O item A é bijetora. Essa função dada ela é injetora e sobrejetora. A B também. Essa função dada é bijetora. Na letra C, a função dada até a gente poderia avaliar como sobrejetora. Já vai chegar lá. Mas por conta do contradomínio, a gente tem uma análise diferente. Por isso a gente diz que não é nenhuma dessas indicadas. E a última é sobrejetora, inclusive por conta do contradomínio. Na verdade, a função é a mesma. Só mudou o contradomínio, ela passou a ser sobrejetora. Vamos analisar cada item? Olha só o item A. Por que é bijetora? Porque os valores dados de reais em reais, qualquer valor real de x que eu substitua na função, eu encontro o valor real correspondente no contradomínio, ou seja, no contradomínio dos reais, a minha imagem também vai ser qualquer valor real quando eu substituo x por um valor qualquer. O diagrama mostra isso. Ela é injetora porque cada elemento diferente no domínio tem uma imagem diferente no contradomínio e todos os valores de imagem também são todos os valores do contradomínio, não sobra nada. Então, porque não sobra, ela é sobrejetora. Isso é legal, hein? Aprendi agora há pouco que no estudo isso aqui, hein? Ó, quando não sobra nenhum elemento no conjunto, segundo conjunto, ela é sobrejetora. Mesmo porque toda a imagem é igual ao contradomínio. E porque cada elemento de x tem correspondente exclusivo, ela é injetora. Se ela é as duas, então ela é bijetora. No item B também ela é bijetora porque, mesma situação, todos os elementos têm correspondência. Você fala, mas professor, o seu diagrama só está apontando para esses itens. É porque esses foram calculados, né? Mas, com certeza, outros valores de x indicados no primeiro conjunto levam para outros valores de y indicados no segundo conjunto. Mesmo porque qualquer valor de x real no domínio leva, quando é substituído aqui em menos x mais 4, leva para qualquer valor real em y no contradomínio. Então, 1 para 1 é injetora. Não sobra nenhum valor no contradomínio que não seja indicado, que não tenha correspondência. Então, também é sobrejetora. No item C. Item C é um detalhe bem importante que pode confundir. Olha só. Função dos reais em reais. Eu tenho domínio, qualquer valor real, e o contradomínio, eu posso levar um valor de x para qualquer valor real lá no contradomínio. Se eu levar para um valor específico de imagem e essa imagem não for igual ao contradomínio, então ela não pode ser sobrejetora. E outra, é função quadrática, né? Função quadrática, nós sempre vamos ter correspondência de dois valores diferentes para x, encontrando o mesmo valor de imagem. Você pega aqui no gráfico, dá uma olhada. Se você pega aqui um valor aqui e aqui, quando você sobe a correspondência, tem o mesmo correspondente em y. Já deixa de ser injetora por causa disso. Outro detalhe legal que você pode usar para verificar se ela é injetora, você faz linhas, risca linhas horizontais. Se ela pegar um único ponto no gráfico, ela é injetora. Se ela pegar mais de um ponto no gráfico, ela já não é injetora. Olha só, se você riscar linhas horizontais desse gráfico, em vários momentos você vai pegar 2 pontos. Significam que, para diferentes valores de x, você tem uma mesma imagem. Então ela não é injetora, tem que ser exclusividade, lembra? Não é injetora e também não é sobrejetora pelo seguinte: quais são os valores de imagem aqui na função? Olha onde o professor está indicando. Essa função tem imagem de 0 até mais infinito. É aonde você tem o comportamento gráfico da parábola. Ora, se é de 0 a mais infinito, porque o delta, lembra, o delta aqui deu igual a 0, então tem duas raízes reais e iguais, por isso que ela só toca o eixo e volta. Se você pensar nisso, a imagem é de 0 para mais infinito, mas o domínio são todos os
números reais. Então está sobrando valor no contradomínio. Então também não é sobrejetora. Agora, a mesma função, se a gente colocar o contradomínio como os não negativos, pega exatamente a imagem indicada aqui no gráfico anterior. Olha só. Contradomínio é de 0 a mais infinito. E a imagem também é de 0 a mais infinito. Ou seja, o contradomínio, que são o R+, lembra, o R+, significa conjunto dos números reais, os números positivos, inclusive o zero. Então, a imagem é igual ao contradomínio nesse caso, por isso que a letra D indica a função sobrejetora. Por conta desse maisinho no conjunto de contradomínio. E para terminar a nossa aula, um desafio. Você vai ter um tempo para resolver, eu já volto com as respostas, mas considere a função f de reais em reais. Ela é bijetora, 3x menos 3 sobre 2 é sobrejetora e injetora, então ela é bijetora. E aqui está indicado uma função g, que também é bijetora. Assinale verdadeiro ou falso e a gente volta com a correção em instantes.
Muito bem, item A pede a função inversa da função f. Item B, a função inversa da função g, e diz que é essa aqui, x mais 8 sobre 3. Será que é verdade? E a letra C e D fala que a soma desse valor numérico em g com esse valor numérico em f inversa dá 6. Verdadeiro ou falso? Muito bem, A, B e D são verdadeiros e a única falsa aqui é a afirmativa C. Vamos em cada uma delas? Primeiro, letra A é verdadeira porque você pega a função e troca x por y e y por x. Olha só. E aí isola y. Para isolar y nesse caso, onde que o pessoal está indicando aqui? Passa o 2 multiplicando, passa o 3 somando e passa esse outro 3 dividindo. 2 toques, rapidinho. Você encontrou a inversa. Então, a inversa da função dada é essa, 2x mais 3 sobre 3. Indicação verdadeira. Na letra B, a função inversa de g. G indicada é 3x menos 8. Então, primeiro passo, troca x, y por x e x por y. Segundo passo, isola o y. Então, passa o 8 somando e passa o 3 dividindo. A inversa é x mais 8 sobre 3. Então, inversa x mais 8 sobre 3 foi a inversa que estava indicada, verdadeiro. Esse aqui é falso, porque na função g, g de menos 1 deu menos 11. Na função inversa de f, quando substitui o x por 6, 2 vezes 6 são 12 mais 3, 15, por 3 são 5. A soma desses dois estava indicando que era 6. Não, a soma dos dois resultados dá menos 6. Por isso que a afirmativa é falsa. E a última afirmativa, f de 3 com o menos 2 em x na inversa de g, tem que dar 1. Vamos lá, f de 3. 3 vezes 3, 9, menos 3, 6 por 2 dá 3. f de 3 deu 3. g de menos 1 em menos 2. A função inversa de g quando x é menos 2. Menos 2 mais 8 são 6. 6 por 2 são 2. Ok, quanto é 3 menos 2? É 1. Afirmativa correta. Por isso que essa última aqui é verdadeira. Muito bem, essa foi mais uma aula de função inversa. Função inversa, injetora, sobrejetora, bijetora, todos esses termos, né? Mas aqui a gente discute mesmo para trazer esse conteúdo para vocês. Ok? Perdeu algo? Assiste as aulas novamente. Pega um assunto ali que você ficou em dúvida. Ok? Fiquem bem e até a próxima aula.